Hoje nós vamos falar sobre remoção a laser com o especialista da área, que é o Antônio Wolff. Então, ele é graduado, né, em biomedicina e ele dá cursos também de remoção a laser, professor, então ele faz atendimentos também nessa área de remoção a laser. Então, a gente não vai falar com uma pessoa que é só teórico, né? Eu valorizo muito isso. A gente, lógico, a gente precisa da teoria, a gente precisa saber, mas a prática te dá situações e experiências, né, que não tem como, não adianta, né? Nada como você falar com alguém que realmente ensina, sabe e trabalha, né, na prática, não tem só a teoria. E eu tenho muito esse cuidado, assim, né, tanto na hora de eu contratar uma pessoa para trabalhar na clínica aqui, como também ser parceiros da clínica, como o Antônio Wolff, né, e sua equipe é. Eu tenho muito esse cuidado. O Antônio Wolff, ele foi recomendado por uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, que foi a Fabiola Bernardes. Então, assim, vindo dela, já é assim, meio caminho andado, ou quase todo o caminho andado, porque ela conhece a clínica, ela conhece a maneira como eu trabalho, que é um trabalho sério, um trabalho dedicado, para que a gente possa entregar o melhor. Então, o Antônio Wolff, ele veio recomendado pela Fabiola, e nós já estamos de aniversário, né? Verdade. A gente tem que cortar esse bolo aí, né? Então, já passamos de um ano, né, de parceria. E Verdade. nesse um ano eu tenho visto, assim, trabalhos belíssimos dessa equipe, tanto do Antônio como do Alencar, que é um grande profissional. Então, os dois são pessoas, assim, maravilhosas, são profissionais capacitados, que estão aqui trabalhando na Adriane Borges há mais de um ano. Então, é isso, né? Eu gostaria que você Eu cumprimentasse o pessoal agradeço. que está nos ouvindo aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, Adriane. Ó, é uma satisfação, né? Isso não é nenhum, não é muito especial para nós, né, termos essa parceria com você, Adriane. Já te falei isso, né, várias vezes, né, pessoalmente. É uma parceria, né, que foi assim uma indicação, né? A Fabiola Bernardes também é uma pessoa muito especial para mim e colocou você no nosso caminho. E eu acredito muito em propósito, né? E acredito que Deus une propósitos, né? Ele coloca as pessoas, une as pessoas, faz com que as pessoas se encontrem por algum motivo, por algum propósito, né? E como passa rápido e como tem sido bom, como nós temos aprendido com vocês Verdade. no Centro de Estética Adriane Borges. Nós também temos um nome para zelar no mercado, né? Da remoção a laser. Procuramos, né, oferecer sempre o melhor. Estudamos muito, né? Isso faz parte, né, em todas as áreas. Então, na área da remoção a laser não é diferente. Nós precisamos estudar. E a prática no dia a dia, né? E eu faço questão de praticar sempre, de estar dentro da sala nos atendimentos, porque a prática no dia a dia nos dá liberdade, nos traz também entendimento, né, de toda aquela teoria e nos faz evoluir, porque todos os dias, né, chegam situações novas, demandas novas, né, técnicas que nós podemos ir aprimorando com a nossa observação da prática no dia a dia. E eu estava pensando aqui, quando nós conversamos sobre quanto tempo faz que nós temos a parceria já, como passou rápido, né? Parece que foi, Passou. parece que foi ontem. E nós já estamos aí com um pouco mais de um ano aí de parceria, de sucesso já, né, Adriane? De sucesso. Assim, as pessoas têm gostado bastante do teu trabalho. Você tem removido sobrancelhas. Gente, sabe assim, ó, aquelas taturanas, aquelas sobrancelhas antigas ou até realmente mal feitas, porque existe a micropigmentação de sobrancelhas e a tatuagem de sobrancelhas, não é? Porque Exato. existe digamos É que assim, tudo vai
todas as técnicas como é que é? Me faltou a vão palavra. atualizando, né? Porque assim, existe um limite de profundidade, né? Onde vai distinguir se realmente aquela micro, ela é uma micro ou se ela é uma tatuagem em formato de sobrancelha, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Exatamente. Não, é isso mesmo. E a micropigmentação, ela foi evoluindo com o passar do tempo, né? Então, há um tempo atrás, a micropigmentação, ela era para durar mais tempo, porque ela veio de origem de uma tatuagem, né? Aquelas maquiagens definitivas, né? Que eram verdadeiras tatuagens, justamente por causa da profundidade, né, de implante dessa tinta e, obviamente, por causa da quantidade de tinta que era implantada na pele, né? Quanto mais profundo essa tinta for implantada na pele, né, mais tinta está sendo depositada dentro da pele, consequentemente, vai deixar de ser uma micropigmentação e vai ser, de fato, uma tatuagem. E procedimentos, né, costumam ter uma E forma essas diferente também de tatuagens, remoção. essas tatuagens, elas ficam diferentes, elas não ficam naturais, né? E isso fica mais... Porque elas ficam só com o formato da sobrancelha, mas elas ficam, a gente observa de longe que na realidade não é uma micro, né? Eu acho particularmente até agressiva, assim, né? A, Aham. a tatuagem, quando ela tem só a forma da sobrancelha, e ela é uma tatuagem, ela não é uma micro, né? E É assim, agressivo perto das técnicas que nós temos hoje, né, Adriane? As técnicas sim, evoluíram tanto hoje que quando nós pegamos as técnicas que são realizadas atualmente e comparamos, né, com casos que nós recebemos no dia a dia para fazer remoção de casos ali de 5, 10 anos atrás, né, é muita diferença. E olha só, nós estamos falando muitas vezes de procedimentos que foram feitos há 2, 3 anos atrás, né, porque a sim. velocidade de evolução das técnicas é altíssima. Todos os dias você trabalha na área da estética, né, com os procedimentos que você realiza, e você sabe que todos os dias tem situações novas, tem técnicas novas, tem produtos novos, tem equipamentos novos, né? E na área da micropigmentação, na área da tatuagem, os tatuadores também trabalham hoje diferente do que eles trabalhavam há 5, 10 anos atrás. Ah, com Né? certeza, muda Uma bastante. conscientização, né? E hoje nós trouxemos aqui um tema, Adriane, para falar sobre a quantidade de sessões, né? Uhum. Que é assim, Que é o que todo mundo pergunta pra gente, né? Ai, quantas sessões? Então, assim, ó, a gente sabe que o laser ele é um dos melhores métodos, né? Pra gente remover essa tatuagem ou remover essa micropigmentação. Mas uma das perguntas que nos fazem muito aqui é como é que esse pigmento ele sai do organismo? certo. A quantidade de sessões assim é uma das dúvidas mais é uma das perguntas que nós mais respondemos aí no dia a dia, né, se não for a mais solicitada. E realmente, né, isso é bem importante de esclarecer, por quê? Porque o pigmento, quando ele vai ser removido do organismo, né, não é o laser que remove ele imediatamente diante da aplicação, né? O laser, no procedimento de remoção, ele é muito importante porque ele cria uma condição, prepara aquele pigmento para que o organismo do nosso cliente, do nosso paciente, né, o nosso organismo mesmo é que vai fazer a remoção desse pigmento. Então, quando o laser atinge o pigmento, ele libera uma cadeia de respostas, né, do organismo do nosso cliente, que é através do sistema imunológico. Então, essa resposta imunológica do nosso cliente é que vai fazer com que todo o processo de remoção se inicie e, de fato, aconteça nos dias seguintes à remoção, né? É por isso que, às vezes, nós vemos assim, aplicamos o laser, eu sempre falo para os nossos clientes, nós aplicamos o laser e, de imediato, acontece um clareamento. Já é na hora, aplicou o laser ali, já acontece um clareamento ou uma alteração de cor, em se tratando de remoção de micropigmentação, né? Só que esse resultado, ele não é o resultado final ainda, ele não é o resultado definitivo dessa sessão. O resultado definitivo nós avaliamos depois de 30, 45, 60 dias, né, dependendo de cada caso.
né? E em remoção de tatuagem, também, nós aplicamos o laser e, no momento, já observamos um branqueamento, que nós chamamos, né? Um clareamento, que é chamado de frosting também, e esse efeito é caracterizado, caracteriza que o laser atingiu, de fato, o pigmento, mas depois de alguns minutos, esse pigmento vai escurecer de novo, a cor vai voltar a aparecer, e aí, com o passar dos dias, o próprio organismo vai fazendo a remoção desse pigmento. Então, as tatuagens, elas demoram mais, assim, do que a micro? A micro é mais rápido, né, para sair o pigmento. As tatuagens demoram mais, né? sim. As tatuagens costumam demorar mais, né, por causa justamente do que nós estávamos conversando antes. A quantidade de tinta que foi implantada, né, na pele para fazer uma tatuagem, né, é maior do que para fazer uma micropigmentação. Né? Até pela característica, né, a micropigmentação de sobrancelha, né, nos olhos, nos lábios, né, a micropigmentação em si, ela tem que ser sutil, né? Tem que ser numa camada mais superficial da pele, né? Justamente para que a micropigmentação não dure muito tempo, né? E para que tenha um ciclo de renovação e possa estar sempre com um procedimento atualizado, procedimento natural. E a tatuagem não, a tatuagem, as pessoas que fazem tatuagem, ninguém faz a tatuagem assim pensando, vou fazer a tatuagem para daqui 6 meses eu ficar sem, né? É verdade. Não, Quando vai fazer... e é mais profunda também, né? Além de ser mais mais profunda, profundo, quando a gente vai fazer uma sobrancelha, é uma cor só. Quando a gente vai fazer o delineador dos olhos, é uma cor só. Os lábios também, né? Agora, a tatuagem, às vezes, é um desenho, então tem 2, 3, 4 tipos de cores, né? Exatamente. E foi muito interessante você colocar essa observação, porque a micropigmentação é só uma cor que nós estamos vendo. Mas olha que interessante. A tinta, na maioria das vezes, ela é uma mistura de vários pigmentos ali. Sim. Porque você vai conversar com as micropigmentadoras, né? Elas usam tons de marrom, tons de castanho, na maioria das vezes, para fazer micropigmentação. Porque são as cores que mais, né, ficam bem para o procedimento, ficam bonitas, né, no procedimento. Só que esse marrom, esse tom de marrom, tanto se ele for claro, médio ou escuro, esse tom de marrom ele tem misturas ali, porque o marrom é uma cor que não é uma cor primária, é uma cor que depende de misturas de vermelho, de laranja, de amarelo, de preto, para desenvolver esses tons de marrom. E aí, quando nós vamos fazer a remoção, a cliente está ali com um tonzinho marrom, um tonzinho castanho, ou até mesmo um cinza na sobrancelha, né? E nós vamos fazer a aplicação do laser e justamente acontece a degradação e esse procedimento começa a alterar a cor. Então, veja, legal. a sobrancelha estava cinza e nós aplicamos o laser, ela ficou, né, com outro tom, um tom mais avermelhado, um tom de laranja, por exemplo, que é bem comum de acontecer. Mas por quê? Porque a tinta da micropigmentação é uma tinta que tinha uma mistura de pigmento. E o tatuador, muitas vezes, né, quando nós vamos remover uma tatuagem escura, a tatuagem colorida tem a sua complexidade, né? Quando nós vamos remover a tatuagem escura. A tatuagem escura, às vezes, o tatuador usou um preto puro. Que nós vamos aplicar o laser, vai acontecer a degradação, mas não vai alterar a cor para um vermelho, por exemplo, para um laranja. Mas a quantidade de tinta, por causa da profundidade que foi implantada a tinta para fazer a tatuagem, faz com que o procedimento demande mais sessões, que seja um procedimento mais demorado. Mesmo, muitas vezes, não tendo nenhuma alteração de cor, só um clareamento do tom mesmo. Agora é assim, eu acho que na remoção a laser é a mesma coisa que aqui na clínica, né? Nos procedimentos que a gente faz e os resultados que a gente colhe, né? Cada caso é um caso porque não existe uma pessoa igual a outra, né? Nós somos únicos. Então vai depender, a resposta também eu creio, né? Que vai depender de cada um, da resposta biológica de cada um, da melanina de cada um, da captação dessa tinta, né?
Me diz aí, me fala um pouquinho a respeito disso. Com certeza, Adriano, com certeza. Isso influencia diretamente, né? Justamente porque quem vai remover o pigmento é o organismo do nosso paciente, né? É o organismo dele, o sistema imunológico dele, o sistema de defesa do nosso paciente é que vai fazer todo o trabalho mais pesado, né? E aí, cada pessoa, igual você falou, cada pessoa tem uma resposta diferente, né? Eu tenho uma resposta, você tem outra, e assim por diante. Não existe, né, pessoas iguais, né? E aí, nós vamos falar agora nessa época, por causa de todo esse tempo de pandemia que nós passamos, né, uma das palavras mais ouvidas, aí, mais comentadas, era a questão da imunidade, né? Sistema imunológico, né? E isso está diretamente ligado com o ambiente, né, que a sociedade se encontra, né? Aquele ambiente, aquele indivíduo se encontra. Por exemplo, né, alimentação, né, cuidado, né? Hoje nós vivemos num tempo de um ritmo muito alucinante, né? Tudo é para ontem, né? Nós não temos mais paciência para esperar. E aí, a alimentação já não é a melhor, já não tem tempo para dormir, né, adequadamente, não tem tempo para fazer uma prática de exercício físico. Eu estou falando até por mim, assim, até para tomar água, eu tenho dificuldade. Quando eu vejo, passou o dia e eu não tomei, e eu falo todos os dias para os nossos clientes, né? Ó, tomem água, a água é muito importante, olha aí, ó. Mas por quê? Por causa de todo esse cenário, todo esse ambiente que nós vivemos. E isso impacta, com certeza, o sistema imunológico. Se ele não tiver, né, fortalecido, se ele não tiver equilibrado, se ele não tiver em pleno funcionamento, né, vai comprometer o tempo de tratamento para remoção, né? Isso está diretamente ligado. Uma pessoa que tem uma vida saudável, né, que pratica exercícios, que tem uma alimentação balanceada, né, que tem uma rotina, um estilo de vida diferenciado, vai ter sim uma resposta, né, melhor e mais rápida durante o processo de remoção. Tem um ouvinte perguntando, aqui ó, a Daiovana Ricardo. Os tons mais claros não absorvem muito a luz do laser, certo? Ela faz uma pergunta. Certo, é isso mesmo. Nós sempre usamos o exemplo do sol. Aquele dia ensolarado aí de Joinville e Blumenau, né, dos 38, 40 graus. Eu tô com uma camisa branca, você tá com uma camisa preta, e nós vamos aí no sol, ficamos expostos ao sol. Quem vai sentir mais calor? Você que tá com a camisa preta ou eu que tô com a camisa branca? O Preta, branco, com certeza. Exatamente, porque o preto ele vai absorver a luz do sol e vai reter mais calor por causa da energia que tem. E no laser, né, é muito parecido. O laser ele tem uma afinidade melhor para o pigmento de característica de tom escuro, tem uma afinidade melhor para absorver essa luz do laser e reter a energia do laser. Com isso, quanto mais energia que esse pigmento consegue receber, faz com que tenha uma fragmentação melhor e facilite o processo de remoção do organismo. Gente, isso é a mesma coisa na depilação a laser. Eu trabalho com a remoção de pelos com o laser, né? Então, assim, o laser de depilação funciona da mesma maneira. Ele não reconhece o pelo branco. Então, assim, ó, ele não reconhece. Então, quem tem pelos brancos, não tem como a gente fazer a depilação a laser, porque ele não vai reconhecer, ele não vai captar essa energia, né? E aí não vai matar o bulbo, né? Não vai ter morte celular ali por conta desse não reconhecimento. Então, quanto mais escuro a raiz do pelo, porque tudo acontece lá, né? Então, quanto mais escura a raiz do pelo, mais ele vai captar essa energia.
Então, já o pelo hoje a gente trabalha com laser, que ele também remove os pelos claros. Mas a maior eficiência que a gente vê já na primeira sessão, de uma redução de 30%, às vezes até 40%, é quando o pelo é grosso e escuro. Então, você vê de uma sessão para outra uma diferença de 30% a 40% já. O que já não acontece com os pelos claros. Então, é a mesma coisa, né? Ô, Adriane, sabe o que você falando isso, eu lembrei aqui que eu sempre escuto, né, nós sempre escutamos aí nos atendimentos aí nosso, é o seguinte, ó, na primeira sessão, o resultado de uma remoção de micropigmentação, na primeira sessão, é um resultado fantástico. 95% dos casos, eu estou falando sem medo de errar, 95% dos casos, o resultado da primeira sessão, assim, é muito impactante. A pessoa, ela percebe, a nossa paciente percebe uma diferença muito significativa. Mas muitas vezes, da segunda sessão para a terceira, quando é necessário, ela já vem com já percebe assim, nossa, mas clareou menos do que da primeira vez. E por que tem essa percepção? Por que acontece isso? Porque na primeira sessão tem muito pigmento ali na sobrancelha. Ela está muito saturada na maioria das vezes. E o fato de ter a característica da pele na sobrancelha, né, faz com que tenha uma melhora, né, tenha uma facilidade para o organismo remover esse pigmento, absorvendo a luz do laser, e ele acaba percebendo assim um clareamento bem maior na primeira sessão, e na segunda sessão, como já tem menos pigmento, e muitas vezes a cor sofreu uma alteração, o resultado ele já não é tão perceptível assim no mesmo nível comparando com a primeira sessão. Mas é justamente porque a maior parte do pigmento já foi embora, já foi removido. E talvez o que foi embora antes foi justamente os pigmentos mais escuros, né? Exatamente. Então eles captaram mais essa energia, fizeram mais né, e saíram por conta disso. Isso acontece, eu trabalho com laser também, para manchas, né? Na realidade, a luz intensa pulsada, para manchas. Essas manchas senis no dorso das mãos, assim. E daí quando vem, assim, aquela mão, né, cheia de manchas senis, bem escura, e a pessoa vem e diz assim, será que sai tudo? Às vezes a gente se surpreende aqui. Em uma única sessão a gente consegue tirar tudo. E olha quando só. Essa mancha, ela é mais castanha, né, menos marrom, a gente precisa às vezes de mais sessões, de 2, 3 sessões. Então é muito louco isso, né? Porque às vezes a gente olha para uma mão, a gente olha para uma mão muito manchada, a gente acha assim, vai precisar de 3, 4 sessões e com uma você já resolve. Por quê? Porque o preto, ele absorveu mais a radiação do laser, fragmentou mais essas manchas e o corpo vai expulsar isso, né, de maneira natural. Já quando é marrom claro, marrom escuro, o efeito já demora mais, acontece, mas é como você falou, é mais lento, né? Sim, e mas agora... eu acho que o caminho, o entendimento é igual, né? Exatamente. Agora, e sobre a remoção de tatuagem, já é um pouquinho diferente. Porque você pega uma tatuagem que ela é toda fechada e só preto. E faz a primeira sessão, eu sempre falo para os nossos clientes que vão fazer a remoção. Em tatuagem, né, mesmo que ela seja uma tatuagem escura, só preto, né, o resultado da primeira sessão, né, na maioria das vezes, é um resultado mais baixo. Tá? O nível de clareamento ele é mais reduzido. E por que acontece isso? Justamente por causa da quantidade de tinta. A quantidade de pigmento que tem ali dentro, né, da pele, na tatuagem, é muito grande. Né? O organismo, ele não vai conseguir remover isso, né, igual ele consegue remover na sobrancelha na primeira sessão. Né? Não vai acompanhar o mesmo nível de clareamento. Então, tem muitos clientes que eu faço a avaliação antes de começar o procedimento e eu já falo, olha, nós vamos fazer essa primeira sessão e
né? Daqui 45, 60 dias nós vamos avaliar, mas olha, o resultado, né? O resultado normal é não clarear muito mesmo, tá? Não vai perceber muita diferença. E aí que entra, né, um trabalho de equipe, né, o trabalho de remoção e o teu trabalho também de estética, né, a estética avançada e tecnológica, igual você faz, o trabalho é um trabalho de parceria, né, um trabalho em equipe. Depende da nossa expertise, né, no dia a dia, ali na prática, né, tanto para realizar o procedimento, mas também orientar o nosso cliente de forma correta, e o nosso cliente também estar comprometido com o trabalho e ter o cuidado. Cuidado com o sistema imunológico, cuidado com os cuidados para que a pele tenha uma cicatrização adequada, né? Porque nós causamos ali, para fazer essa remoção, um processo inflamatório, né? Uhum. E daí, muitas vezes, né, eu recebo cliente que fala assim, Antônio, coloca energia no máximo aí para ver se sai em 1, 2 sessões aí no máximo. Nossa. E não funciona assim, né? Ah, se fosse assim, seria uma beleza. Então, é muito bom lembrar disso também que você falou, né? Porque as pessoas querem o resultado para ontem. Mas não querem cicatrizes, né? Então, assim, qual é o risco, né, que eu tenho de remover uma tatuagem ou uma micropigmentação e ficar com cicatrizes? Existe esse risco? Existe esse risco. Existe sim. Existe o risco por quê? Dependendo do protocolo de energia que foi usado, né? Se para acelerar o processo, né? Entrar nessa pilha de, vamos remover o mais rápido possível e colocar uma energia muito alta, eu vou queimar a pele. Porque quando o laser atinge o pigmento, ele gera um aquecimento, um calor. E esse calor, ele precisa ser suficiente para destruir a célula que tem o pigmento, mas ao mesmo tempo controlado para não gerar um aquecimento no tecido adjacente, que é justamente esse tecido adjacente que vai proporcionar uma cicatrização adequada e a remoção do pigmento também. Então, se nós acelerarmos o processo, colocar uma energia muito alta na primeira sessão para tentar ter um aceleramento aí na remoção do pigmento, fatalmente nós vamos gerar uma intercorrência e o resultado vai ser uma cicatriz. Aí troca a tatuagem, né, ou a micropigmentação por uma cicatriz. Esse é um ponto. O outro ponto, Dani, é também o cuidado do nosso cliente, né? Porque se não ter uma disciplina com a questão dos cuidados pós, né? Por exemplo, formou uma crosta, né? E a crosta está ali justamente por uma cicatrização necessária, né? Embaixo dessa crosta tem uma cicatrização, tem um tecido que precisa estar ali para ter uma revitalização, uma regeneração, né? E aí nós vamos lá e arrancamos ela antes da hora, né? Ou vamos para uma falta de cuidado com a questão de limpeza, etc, né? Enfim, Sol, né? cuidados, né? Sol na nossa região, né? Então, até as pessoas pensam assim, vou fazer remoção no inverno, porque não tem tanto sol, né? E isso, de certa forma, é um engano, porque mesmo no nosso inverno aqui, nós precisamos cuidar com o sol. Dentro de casa a gente precisa cuidar, né? Porque a gente tem a radiação azul, né? Que são as Exatamente. luzes, computador. Eu recomendo protetor solar 3 vezes ao dia, independente da estação, independente se tem sol ou não, porque hoje a gente. Quem é que fica 8 horas embaixo do sol? Ninguém. Mas Sim. quem é que fica 8 horas na frente de um computador, embaixo de uma luz fluorescente? A grande maioria, né? 99. E essas luzes, elas têm radiação, né? Exatamente, exatamente. Então, isso é muito importante, né? E isso gera Agora, a remoção com paciência, né? Com o protocolo que nós usamos, né? É uma remoção extremamente segura e eficiente, né? Por quê? Eu sempre falo pro Alencar aqui, né? Sempre falo para os nossos clientes, né? O nosso objetivo é remover o pigmento, né? Mas a nossa prioridade é a pele. Então, a pele Sim. é a prioridade.
né? Tem casos que eu estou recebendo aí, que eu comecei a fazer a remoção da tatuagem em 2020, Adriane. Uhum. E nós fizemos 7, 8 sessões. E agora que nós estamos na reta final, nós estamos em fase de finalização dela. Mas Pela nós... quantidade depositada de tinta dentro da pele, né? Exatamente, exatamente, por causa da quantidade de pigmento que tinha na pele, né? E é uma tatuagem, nós não estamos falando de micropigmentação, né? Mas se eu fizesse uma sessão a cada 30 dias de 2020 até agora, quantas sessões que eu teria feito no nosso paciente? Né? Mais de 24 sessões. E nós estamos finalizando uma tatuagem, né? Com 8 sessões, né? Na média de 7, 8 sessões, com um procedimento aí que está indo para 2 anos de remoção. Por que eu estou usando esse exemplo, estou falando isso? Justamente para trazer a conscientização, né, tanto nossa como profissionais, para orientar o nosso cliente, como a importância de ter paciência durante o processo de remoção. E aí nós vamos para um outro fator que está ligado, né, com a quantidade de sessões, que é a questão da nossa ansiedade. Muitas vezes as pessoas vão fazer remoção, e eu estou falando das pessoas, mas estou me colocando no lugar também, porque, né, nós não temos mais paciência para esperar nada. Nós queremos as coisas para ontem, tem que resolver e tem que ser rápido. Né? E esse fator emocional, essa ansiedade, né, ela também prejudica o resultado no processo de remoção. E eu acredito que, né, em outras áreas, na questão da estética também, a questão clínica, já tem comprovação científica de que, né, a parte emocional, lado emocional, ele contribui, né, tanto para uma imunidade alta como para uma imunidade mais baixa. Né? Então, e isso é muito importante, o sistema imune é muito importante para o nosso processo de remoção. Sim, com certeza. Não, mas é verdade, eu vejo aqui também, assim, a ansiedade das pessoas de um resultado rápido, né? E o laser não tem, né? A gente tem que ter o cuidado e realmente, assim, ó, depende de tantos fatores, né? Porque depende do fototipo de pele também, para você poder avançar um pouquinho mais ou tratar essa Claro. mancha ou esse rejuvenescimento ou o pelo, quer dizer, independente, né? Se eu estou trabalhando com laser, então não importa se é no rejuvenescimento, se é para uma remoção de pigmento ou uma remoção de pelos, a gente tem que ter o cuidado, existe um limite que a gente não pode ultrapassar esse limite. Se a gente ultrapassa, a gente com certeza, né, vai ter um resultado negativo e acabar lesionando, manchando a pele do paciente, né? É como a gente ter, assim, você trabalha com os melhores equipamentos que eu tenho visto aqui, você traz equipamentos, né, maravilhosos do laser, né, uma tecnologia avançada, assim como eu também aqui trabalho na clínica, mas não adianta a gente ter uma BMW na mão se a gente não sabe dirigir, não é verdade? Com certeza, com Né? certeza. Olha, Às vezes a pessoa chega, já me perguntaram assim, ai Adri, isso é seguro? Eu disse assim, olha gente, é assim, ó. Um carro eu posso, né? Um carro é um meio de transporte maravilhoso, ele nos leva, nos traz. Agora, eu posso transformar esse carro numa arma. Tudo vai depender de como eu vou dirigir, não é verdade? Então, o laser, como qualquer outro equipamento dentro da estética, depende do conhecimento de quem está operando, né, essa máquina. Então, é por isso que eu, né, iniciei essa live hoje falando de vocês, né, dessa equipe do Wolf. Por quê? Porque é uma equipe que eu confio, né? Eu tenho 30 anos, né? Passando já dos 30, de clínica, de porta aberta, de experiência, e eu não iria colocar qualquer pessoa aqui. Então, eu coloquei uma equipe que realmente domina aquilo que faz, né? Gosta do que faz. E nós temos uma responsabilidade com todos nós, como ser humano, nós temos uma responsabilidade com o ser humano que está na nossa frente, né? Com o ser humano que chegou no nosso caminho de alguma forma. Né? Exato. Ou eu vou ajudar, se a minha solução, né, atende aquela demanda,
opa, show, vamos resolver. Se a minha solução não atende, opa, não, ó, aqui é o meu limite, aqui não dá, né? E eu tive contando uma historinha aqui, vou usar eu tive uma cliente aqui, eu esqueci o nome agora, pseudonome, né? Pseudonome? Então, a dona Judite, não é Judite, tá? Mas vou usar esse nome, Judite. Ela chegou para mim e falou assim, eu lembro bem, ela chegou, e eu fui fazer a avaliação com ela, e na verdade quem estava avaliando era ela, né? Que ela entrou na sala assim e ela estava dominando tudo. Aí ela falou, ó, só vou fazer, o negócio é o seguinte, só vou fazer uma sessão se for remover nessa sessão. Se não remover com essa sessão, eu não vou fazer. Nossa! Dona Judite, então nós não vamos fazer, porque não tem como eu te garantir que vai remover com apenas uma sessão. O normal, né, e a sobrancelha dela estava precisando de um laser. Aí ela falou, não, mas eu não vou pagar mais sessões, vou fazer uma só e eu quero que resolva. E daí nós ficou naquele impasse para ela, não, Judite, ó, então a senhora vai para casa, a senhora pensa, porque uma sessão não tem como garantir que uma sessão vai resolver. Com certeza vai dar uma diferença, mas resolver mesmo, normalmente, precisa de mais uma. Aí, ó, tá bom, vamos fazer então vamos fazer. Aí ela fez, nós removemos a sobrancelha dela com 3 sessões. Mas por quê? Né? Eu estou fazendo uma analogia, uma brincadeira aqui, mas o negócio é sério, né? Ela tinha uma expectativa, né? Então nós tivemos que trazer ela, né, pro chão, baixar um pouquinho a expectativa, trazer para a realidade, né? Mas confiando sempre no nosso trabalho e sabendo que se ela confiasse no nosso trabalho igual ela confiou, nós conseguimos chegar no resultado final, que era a remoção do procedimento. Nossa, e assim, ó, o trabalho de vocês, a parceria que a gente tem feito com vocês aqui na clínica tem sido tão maravilhoso, porque assim, ó, a gente tem trazido alegria, e uma alegria muito grande aos nossos pacientes, porque você ter algo que você se olha todo dia e você não aceita, de uma sobrancelha mal feita, ou de uma sobrancelha que não era aquilo que você pediu e a pessoa que fez interpretou de uma maneira diferente. Então, assim, porque são a alegria de tirar e de poder redesenhar, né? Porque a gente tem uma outra profissional maravilhosa aqui que faz a micropigmentação, que está entre os melhores, né? Entre as 6 melhores do Brasil. Então, assim, a união de vocês dois aqui na clínica tem trazido muitas alegrias. As pessoas têm, se emocionado, assim, sabe? Porque, meu Deus, agora eu vou mudar minha foto no meu perfil, agora eu vou tirar foto, agora sou eu de novo, sabe? Então, gente, por que eu tô falando isso? Porque tem muitas pessoas que ficam com a sobrancelha com medo de mexer, com medo da dor. Até eu quero que depois você fale disso, né, da dor. Com medo de, né, eu acho que vai doer muito, ou, será que não vai ficar cicatriz? Será que existe possibilidade de realmente eu retirar e poder redesenhar? Gente, pode, porque a gente faz 1 ano que a gente está vivendo isso, tá? A equipe do Wolf tá tirando, tá conseguindo tirar aí, assim, com uma maestria mesmo. E às vezes nem precisa 3, né? Tem acontecido pessoas que com 2 sessões já é possível fazer um novo desenho. É que tudo depende da profundidade e da quantidade, né? Como a gente já falou. Nem sempre precisa, né, remover totalmente, né, uma micropigmentação para poder fazer um novo procedimento, né? Nem sempre precisa, né? Muitas vezes clareando ele, principalmente dependendo do formato, né, do design desse procedimento. Se o design não é o problema, né, se o design está correto, se ele está simétrico, né, não tem a necessidade de remover 100%, né, tirando a saturação, clareando, né, e até é um ponto, né, bem importante de destacar na questão das sobrancelhas.
Por quê? Muitas vezes a sobrancelha está cinza, está escuro. E esses tons de escuro, né, não permitem a micropigmentadora fazer um procedimento novo por cima. Mas mesmo que degrade a cor e fique um tom de laranja ou um tom de vermelho, o tom de laranja e o tom de vermelho, esses tons mais quentes, as micropigmentadoras conseguem cobrir, conseguem fazer um procedimento novo por cima, dependendo do nível de clareamento que ele atingiu. Então, não seria esse o problema, né? Muitos procedimentos aqui em Blumenau, né, eu acabo fazendo algumas sessões que clareiam esse procedimento e a Aline, né, faz uma micropigmentação nova. A Dani, né, aí em Joinville ou lá em Pissarras, também é a mesma coisa. Muitas clientes, nós removemos o excesso do pigmento, a saturação, e as micropigmentadoras conseguiram fazer um novo procedimento por cima. Não, e fica belíssimo, nossa, é outra sobrancelha, é outro rosto, porque assim, sobrancelha é tudo, né? Nossa, na beleza, no rosto não tem como, faz parte, embeleza o olhar, rejuvenesce a pessoa, é incrível. E quanto à dor? Então, Quanto à dor, assim, nos teus protocolos, tu usa algum anestésico? Que o pessoal, assim, pergunta muito sobre isso. Ai, vai doer, eu sou muito sensível. Como é que funciona? Então, muitas vezes as pessoas não fazem a remoção, tem uma sobrancelha que não tá legal, não tá satisfeita com aquela sobrancelha, né? E não remove porque tem medo da dor. Né? Quem é que quer sentir dor hoje? A maioria das pessoas não gosta de sentir dor. Né? Se for um Antônio da vida mesmo, não vai querer sentir. Mas, nós usamos, sim, um anestésico tópico para fazer a aplicação do laser nas sobrancelhas. Né? Não são todos os casos, né? Se não é obrigatório o uso do anestésico. Né? Gera um pouquinho de polêmica, porque tem alguns colegas profissionais que não usam anestésico na despigmentação. Né? E eu, durante muito tempo, também não usei. Né? Mas já fazem um bom tempo aí que eu estou usando e tenho alcançado resultados excelentes, não alterou nada nos meus resultados, continuo alcançando resultados muito bons e com menos desconforto na hora da aplicação do laser para as nossas clientes. As nossas clientes acabam sentindo menos, né? Porque esse anestésico, ele não vai tirar completamente o desconforto, né? Vai ter um leve desconforto durante a aplicação do laser, mas ele se torna muito suportável, né? Muito tranquilo. Todas as clientes que nós atendemos, né, com o uso do anestésico, elas relatam que, né, foi tranquilo, que elas estavam imaginando que ia ser muito pior, né? E sempre vem aquele comentário: por que que eu não fiz antes? Por que que eu não vim fazer antes? Né? Tem clientes minha que eu atendo hoje que estão nos acompanhando há 2 anos. Não, Antônio, eu queria fazer, estou namorando já faz tempo, mas eu tinha medo da dor. Olha só. Né? Tinha medo da dor, tinha medo de como vai ficar. Tenho medo de não poder usar uma maquiagem no dia seguinte, né, ou nos próximos dias, durante esse período, como que vai ficar a sobrancelha. Né? Mas a questão da dor... Pode, assim, tipo, no caso da sobrancelha, eu posso passar um protetor solar tonalizante e disfarçar com um lapisinho já no dia seguinte? O que você recomenda? Então, depende muito de cada caso, né, de cada procedimento. Geralmente, nós pedimos para aguardar ali 2, 3 dias. Tá? Mas alguns casos, né, no dia seguinte nós já liberamos. Isso é uma avaliação da pele ali, de como ficou o procedimento após a aplicação do laser. Tem uma outra questão que o pessoal pergunta para mim também, quando eu faço laser fracionado, né? Eu já faço laser fracionado na minha pele há 12 anos. E eles acham o seguinte: digamos que tem uma pessoa lá que quer tirar uma tatuagem, né? Que as tatuagens são mais demoradas. E ela precisa ir lá fazer, sei lá, 10 sessões para remover essa tatuagem grande e com uma quantidade grande de pigmento. Após 10 procedimentos, a pessoa pode... Como é que vai ficar essa pele? Ela vai ficar íntegra? Vai ficar uma pele normal? Porque as pessoas têm medo, que elas imaginam que cada vez que faz laser, a pele fica mais fina. E assim,
se nós fazermos uma sessão a cada 30 dias, vai realmente ficar um pouco mais fina, né? Se tratando de remoção de tatuagem. Por quê? Por causa do processo inflamatório e da agressão que está acontecendo ali na pele quando aplica o laser para causar a remoção que é necessária. Então, se nós fizéssemos uma sessão a cada 30 dias, né, fatalmente, no final do processo, nós estaríamos trocando o pigmento por uma cicatriz, né? Mas com os nossos protocolos, né, que envolvem tanto o protocolo, né, dentro da sala na hora de fazer o procedimento da prática, quanto a orientação que nós damos para o nosso cliente e também o intervalo entre uma sessão e outra. Então, com os nossos protocolos, né, eu posso te falar com total segurança que a pele vai ficar íntegra. Tá? O nosso protocolo, ele visa remover o pigmento, criar uma condição para que o organismo possa remover o pigmento, mas, ao mesmo tempo, cuidar dessa pele para que ela fique íntegra. E lá no final, se o nosso paciente quiser fazer uma nova tatuagem, né, ou quiser ficar sem, a pele vai estar íntegra, a pele vai estar saudável, né? Isso é muito importante. Mas sim, existe sempre um risco e por isso que precisa tomar cuidado com qual é o equipamento que vai ser usado, qual é o profissional que você está entregando teu corpo, que você está entregando teu rosto, né? Isso é muito importante, né? Ah, Antônio, mas, né, tem vários profissionais bons, né? Tem vários profissionais bons, tem vários equipamentos bons, né? Mas é preciso fazer uma análise porque também tem vários ruins, tem vários equipamentos que não são tão bons. Sim, é verdade. E, né, tem que olhar isso bem certinho, tem que ter critérios na hora de escolher, né? Nós temos uma experiência aí, temos processos de remoção já finalizados, temos processos já bem adiantados, né, de remoção e sem intercorrências, tudo dentro do controle, né? Resultados satisfatórios e com o máximo cuidado e com responsabilidade na hora de fazer a aplicação do laser e atender o nosso cliente. Legal, Antônio. Então, assim, ó, a gente vai encerrar a nossa live. Deixa aí, fala o teu Instagram para quem quiser conhecer mais do teu trabalho, e ali tem bastante resultados, né, para te acompanhar. Sim, ó, meu Instagram é Antônio Wolf Laser, né, tudo junto, @AntônioWolfLaser. Agradeço, Adriane, pela oportunidade. Obrigada. Tá? Imagine, é sempre um prazer, a gente sempre aprende um pouquinho mais, acho que uma troca de informações, e no caso aqui hoje eu aprendi bastante coisa. Poxa, o Alencar está aqui nos acompanhando, só vou chamar ele aqui para ele te dar um oi. Ó. Boa noite. Boa noite, Alencar, tudo bem? Então, gente, quando eu digo equipe Wolf, é porque tem o Alencar e o Antônio. Então, quando não é um, é o outro, atendendo aqui com maestria, né? Entregando pra gente aí excelentes trabalhos, né? Então é isso, gente. Olha, para marcar horário, né? É só entrar em contato conosco aqui em Joinville, na Adriane Borges. Né? Qualquer pergunta a gente está aí, né, à disposição para responder. E é isso, gente. Muito obrigada. Uma boa noite para vocês. Que Deus abençoe, né? Amém. Mais um mês começando amanhã, né? Meu Deus do céu. Graças a Deus, né? E já, primeiro semestre... Graças a Deus, mas está passando rápido demais. Podia passar... Depois que a gente passa dos 50, a gente diz assim, podia ser um pouquinho mais lento, né? Não precisava ser tão rápido. Mas tá tudo de boa, né? Se a gente está com saúde, vamos que vamos, né? É isso aí. Então, pessoal, se você quer fazer remoção de tatuagem, remoção de micropigmentação, né? Entre em contato com a gente no direct, entre em contato com a Adriane Borges, né? Nós temos atendimento em Joinville, na Adriane Borges, né? E estamos à disposição, né? Não tenha medo, nós fazemos avaliação, vai lá conhecer a estrutura, né, Adriane? Conhece a estrutura, com certeza. Conhece a nossa equipe, nos dê a oportunidade de mostrar para vocês como é eficiente os nossos protocolos e como nós temos o melhor atendimento para te oferecer.